Oi, 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 cheguei. Não disse que ia ser bem rapidinho? Pronto, então vamos lá, vamos continuar, né? Deu tempo de beber uma água, um cafezinho, não é isso? Então vamos lá. Tia Xuxa voltou. Olha só, vamos para a próxima dica, ok? Uma dica muito importante essa também, vamos lá? Demonstrar conhecimento dos diversos mecanismos oferecidos pela linguagem na argumentação. Muito bem, olha aqui. O que seria esse tipo de mecanismo, né? É você saber, né? Além de você saber a estrutura, né? A estrutura da argumentação, é você saber realmente o que você pode colocar ou não colocar, não é? Na sua redação. Principalmente, né, eu vou falar isso um pouquinho mais para lá, mas eu vou falar agora uma partezinha. Essas palavras que nós temos mania de colocar gírias, né, palavras chulas, essas coisas que nós temos mania de falar, digamos assim, e colocar lá. Não pode fazer isso, ok? Por quê? Porque a gente tem que demonstrar o conhecimento. Tia Xuxa, como é que eu vou saber desse conhecimento? Olha, vocês usam a internet para tudo, né? Então, usa a internet também para isso. Às vezes você não sabe qual é uma palavra, vai lá atrás daquela palavra, procura. Ah, não sei como. Vai atrás, né? A gente vai atrás, além de ter esse conhecimento na escola, né? Que você estuda, ou no cursinho que você está. E se você não está nenhum nem outro, você procura a internet. O conhecimento e dissertação é uma coisa que tem toda hora, está lá na internet, digamos. Agora, cuidado com os sites, né? Porque tem sites e tem blogs que não é legal, que falam coisas que realmente não existe, tá bom? Então, assim, demonstrar conhecimento dos diversos mecanismos. Nós temos que saber, por exemplo, numa dissertação, eu tenho que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu tenho que colocar numa introdução? Né? Já está dizendo tudo, introduzir. O quê? Né? A sua ideia principal do tema que está sendo proposto. Então, se o tema fala sobre drogas, então eu já tenho que começar falando um pouco das drogas e já deixando um posicionamento se sou de acordo ou não com essa liberação. Né? No desenvolvimento, o que eu poderia colocar no desenvolvimento? Eu vou agora provar, tentar convencer ao leitor, a você, não é isso? Né? Persuadir, tentar convencer que o que eu coloquei na introdução, se eu estou dizendo que droga é uma droga, eu tenho que convencer, né? Eu tenho que propor, informar o que poderia ser isso. Por que é uma droga? Por que não presta? Por que é ruim? Ah, mas eu acho que deve ser liberado. Então, se deve ser liberado, eu tenho que dizer por que é liberado. Agora, não dá, gente, certo? É você achar que deve ser liberado. Olha, a maconha deve ser liberada. Deve. Por quê? Ah, porque eu acho legal. Não é assim. Você tem que provar por que deve ser legal, né? Qual o benefício que vai ter ou não vai ter. Então, o desenvolvimento, ele é baseado nesta forma. E a conclusão? O que seria a conclusão? Você pode retomar a introdução e desenvolvimento, ou você pode simplesmente fechar o seu texto, né? Fazendo o quê? Colocando propostas. Seria importante, de suma, em suma, que aconteça isso ou aquilo. Então, você pode, certo? Fazer essa intervenção. Então, um texto dissertativo, no mínimo, né? Como eu falei, no mínimo 3 parágrafos, no máximo 5, porque fica bem feito, né? Fica amarradinho. Na sua introdução, você não precisa também escrever muita coisa. Ah, tia Xuxa, eu quero fazer a introdução com uma linha. Pode? Pode. Como? Fazendo uma pergunta. Será que a legalização da maconha realmente é importante? Aí você começa, no desenvolvimento, a querer dizer se ela é importante ou não. Você vai escrever, vai dizer se ela é importante. O que não pode é você fazer uma pergunta e você mesmo responder, sim, é importante. Isso jamais pode acontecer, tá bom? Mas você pode sim tentar convencer o público, provar, né, ao leitor por que ela é importante e o porquê não é importante, né? Você tem que sempre ir para um lado, né? Você não pode ficar bambeando, ok? Vamos para a próxima. Vamos lá? Elaborar uma proposta de solução para o problema exposto, desde que com respeito aos direitos humanos. Muito bem, olha aqui, minha gente, meus amores e amoras. Isso é muito, 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 muito importante. Os direitos humanos, ele não pode ser desrespeitado de forma alguma. Então, é bom, né? Você já dá uma lidinha, olha lá na internet, olha em algum livro.
se informa um pouquinho sobre esse direito humano. Você jamais pode ferir, né, os direitos humanos. Jamais. Porque isso perde muito ponto, certo? Então, é como se fosse uma agressão, não é isso? Então, você tem que ter esse... Você pode dar uma solução, né? Na proposta, você pode dar uma solução. O que você não pode é ferir. Um exemplo. Você está falando sobre sobre a história da pena, né? Dos 16 menores de 18 anos. Aí você lá está escrevendo que você concorda, que diminua, que isso, que tal. Aí, de repente, a sua conclusão, você começa a dizer assim, tem que fazer isso mesmo, porque nós temos que acabar com esses cabas de peia. Jamais, né? Mesmo você sabendo que não, digamos, que não vale nada, mas jamais você pode ter esse tipo de escrita. Você não pode ferir o direito humano. Ok? Então, você tenta usar uma palavra que substitua, né? O suspeito, o menor infrator, né? O futuro, algo assim. Mas você não pode jamais usar, que nós nordestinos, né, temos uma linguagem própria, né? Todo mundo sabe. Então, nós não podemos usar a nossa linguagem própria para poder escrever assim. Nós temos, não, isso jamais, né? Então, não podemos ser assim. Temos que usar uma linguagem geral. Então, você tem que tomar esse cuidado. Cuidado também porque, às vezes, ao escrevermos, nós podemos ser preconceituosos. E isso também é direitos humanos. Pronto, você está falando sobre acidente em trânsito, né? Aconteceu lá um acidente e, de repente, você diz assim, o acidente aconteceu por quê? Só podia, era uma mulher no volante. Ou então tem mania de dizer assim, não, era um velhinho, um senhor. Tá? Então, cuidado com isso, porque além de virar preconceito, como eu falei, tá desrespeitando. Então, tem que ter totalmente cuidado com isso aí, tá certo? Então, vamos lá para a próxima, meus amores? Cuidado com o tempo. Isso é muito importante, não é isso? Olha aqui, gente, o tempo. O tempo é o seguinte, eu sempre falo para meus alunos assim, gente, quando vocês começarem, quando vocês forem fazer um concurso, ou o Enem, seja o que for, que tenha redação, vá primeiro para a redação. Sabe por quê? Porque quando você começa com... o aluno tem mania de ir para a matéria que ele mais gosta. Por exemplo, quando eu vou fazer concurso, se não tiver redação, eu vou direto para inglês, que eu gosto mais do inglês. Né? Aí o aluno tem mania, não, eu vou para o inglês, depois eu vou para o português, eu vou deixar por último o que eu sei mais, que é a redação, e vou fazer essas outras aqui. Aí quando começa a chegar em matemática, pronto, começa logo a dar uma agonia, já não sabe mais o que fazer, aí passa uma, passa duas, passa três, vai para química, vai para física, começou, quando você já está perturbado, lá ficou agoniado, você já vai fazer o quê? Fazer a redação. Quando chega, cadê ideias? Não consegue. E o tempo, e lá a fiscal marcando lá o tempo, dizendo que falta pouco, e você não consegue. Ou então você simplesmente faz o quê? Faz no seu rascunho e não consegue passar. O rascunho só não vale, né? Tem que estar na folha própria da redação. Então, esse tempo você tem que ter um cuidado muito grande com isso. Mas muito grande mesmo, porque o tempo, ele é tudo, né? Eu antes de me formar, eu fiz um concurso para professor e eu fiquei. Por quê? Porque eu preferi fazer português e inglês e deixar redação, porque eu dizia a redação eu sei, vou fazer por último. Deixei para ficar a redação, vou fazer por último. O que aconteceu? Não deu tempo de terminar, não tive conclusão, ainda esqueci o título, que na época era obrigatória. Então, assim, cuidado com isso. O tempo, ele é muito primordial, tá bom? Vamos para a próxima dica? Letra legível. Gente, olha aqui. Eu costumava dizer isso, eu costumo, né, dizer isso para os meus alunos. Quando eu estou em sala, eu sempre brinco com eles dizendo assim, gente, por favor, vamos fazer uma letra, antigamente dizia assim, letra bonita, letra de gente. Eu desisti, né? Hoje eu começo a dizer assim, vamos ter uma letra legível. Por quê? Eu, como professora, eu consigo corrigir, eu sei, eu conheço aquele aluno lá, né, eu estou há tempo com ele, né, eu conheço e vou dizer, tá, tudo bem, eu sei que aqui no lugar de P ele colocou um T, tudo bem. Mas quem está lá no Enem, o concurso que vocês forem fazer, quem está lá, ele não conhece você, ele não sabe quem é você. Então, se ele não entende se é um T, se é um L, se é um P, ele não vai ficar quebrando a cabeça dele para saber o que é, não. Ele, elimina, tá? Então, são poucas vagas. Então, vocês têm que ter cuidado com letra. A letra tem que ser legível, ou seja, eu preciso ler, eu preciso saber o que é que tem ali.
Não é que eu vou ter que ler e ficar perto. Meu Deus, não. Eu preciso ler e ler muito bem, porque eu preciso entender o que você escreveu, tá? Quando vocês tá numa escola, tudo bem, o professor já conhece vocês, já dá uma chance. Mas quando vocês vão para o mundo lá fora, não tem isso não, ninguém sabe quem é vocês, tá bom? Então, cuidado também, além de letra legível, que vai ser na próxima aula que eu vou trazer isso para vocês também, sobre a letra código. Eu falo muito isso. Tem aluno que tem umas letras que, onde ele estiver, eu sei que é dele, porque é uma letra código. Tá? Então, tem que ter esse cuidado com letra. Às vezes, o aluno coloca o acento no lugar, puxa um acento mais para cima ou mais para baixo, e ninguém sabe se é uma vírgula, se é uma aspa. Então, assim, tem que ter totalmente esse cuidado. Por isso que eu digo, escrever ele não é difícil. Né? Escrever não é difícil, fazer redação não é difícil. O problema é você ter cuidado com esses detalhes, que aí sim, o detalhe é muito importante. Tá bom? Vamos lá ver a próxima dica. A entrega da redação, não é isso? Vamos lá, gente. Olha, a entrega da redação, ela também é muito importante. Você, quando está fazendo a redação, você faz o quê? Você faz a redação. Nesta redação, você faz ela, né, no rascunho, depois você passa. Quando você estiver passando, porque às vezes a gente faz, no mínimo, às vezes dizem assim, no mínimo 30 linhas. No seu texto lá, deu 30 linhas. Mas quando você vai passar, parece que quando você vai passar para a original, parece que começa a surgir mais ideias e você, não, vou botar isso, vou botar aquilo. E você começa a escrever e quando vê, passou. Quando se passa da margem, nada mais é corrigido. Então, o corretor lá, ele não vai corrigir. Ninguém mais vai corrigir. Então, cuidado com isso, porque às vezes uma parte importante da sua redação ficou lá fora. Então, ele não vai corrigir o que está lá. Né? E na hora da entrega, você tem que corrigir tudo, você tem que olhar tudo. Você tem que olhar se você colocou, sim, o título, se quiser, né? Se for obrigatório ou não, se você desejar. Se você fez os parágrafos direitinho, se você não deixou o caminho de rato. Então, tudo isso, você tem, sim, que prestar dar mais atenção para isso, né? E entregar sempre. Eu brinco que assim, é questão de toque mesmo, né? Você olha uma vez, olha a segunda, olha a terceira, para ver se está tudo certo. Porque eu costumo dizer aos meus alunos, ali é a vida de vocês. Está ali, né? Ali é que vai garantir, porque hoje a redação ela está assim, é que está, digamos, garantido, né? Garantindo a sua vaga no curso que você queira, ok?